Olá! Este vídeo é continuação da nossa exposição sobre gráficos, que é assunto do capítulo 4 do livro do Spivak. No vídeo anterior, nós começamos a fazer a exposição sobre gráficos, nós definimos o gráfico de uma função como sendo uma curva no plano, uma curva que tem como coordenadas a variável independente e a variável dependente da função, e demos alguns exemplos. Vimos, aliás, como, partindo do gráfico de uma função conhecida, nós poderíamos ver gráficos de outras funções obtidas a partir dela, com uma certa análise dos devidos argumentos, enfim, que dava para conseguir fazer muita coisa analisando cuidadosamente uma função. Porém, vimos também o exemplo de uma curva que não poderia ser descrita por uma função. Esse exemplo foi o da circunferência. Nós vimos que, quando estávamos utilizando coordenadas cartesianas, x e y, para descrever a circunferência, eu precisava de duas funções para descrevê-la. Uma função para descrever a parte de cima e outra para descrever a parte de baixo. Porém, vimos também que essa necessidade de usar duas funções podia ser contornada se usássemos um outro sistema de coordenadas. Por isso, introduzimos o sistema de coordenadas polares. E vimos que, utilizando coordenadas polares, a circunferência poderia ser descrita por uma curva muito simples, pela função constante, pela reta constante. Vimos também um outro exemplo. Vimos, por exemplo, a chamada espiral de Arquimedes. Como ela podia ser descrita por uma reta, aí, com uma certa inclinação, num plano com coordenadas r e θ, mas quando eu passava para coordenadas x e y, ela tinha a forma daquela espiral e claramente, como discutimos, não representava uma função. A circunferência, que foi o tema que partimos, ela tem uma parente muito próxima, que é a elipse. Portanto, agora nós vamos passar aquela discussão, como começamos com a circunferência, nós vamos pegar e passá-la para a elipse. E depois que analisarmos a elipse, nós vamos passar por uma outra curva muito interessante, que é a hipérbole. É isso que nós vamos fazer nesse vídeo. Nós definimos uma circunferência como sendo o conjunto dos pontos cuja distância a um ponto fixo, o centro da circunferência, é constante. A definição de uma elipse é uma pequena variação dessa definição. No caso, o que é constante para uma elipse não é a distância de um ponto até o centro da elipse. O que é constante é a soma da distância de um ponto até um dos focos com a distância deste ponto até o outro foco. Vamos olhar nessa ilustração aqui o que eu estou falando. Veja, temos aqui o centro da elipse, o foco F1, o foco F2 e aqui um ponto. A distância desse ponto até o foco F1 é ρ1. A distância desse ponto até o foco F2 é ρ2. Para uma elipse, o que é constante é a soma de ρ1 com ρ2. E F1 e F2, como eu falei, são os focos da elipse. Aqui a gente tem na elipse também um centro. Mas lembre-se, não é a distância do ponto até o centro que é constante. Bom, com base nessa ideia, nessa definição, podemos proceder da mesma forma que fizemos no caso da circunferência e encontrar uma equação para a elipse. É o que vamos fazer. Para não complicarmos desnecessariamente as nossas contas, vamos tomar o centro da elipse como sendo a origem do nosso sistema de coordenadas. Desta forma, C, o centro, tem coordenadas 0, 0. E os dois focos, vamos chamar como C a distância do foco até o centro da elipse. Então, um dos focos estará localizado em C0, esse é o foco F2, e o outro foco estará localizado no ponto menos C0. De modo que a distância, então, entre esses dois focos é 2C. Quanto à soma da distância do ponto até cada um dos focos, ρ1 mais ρ2, vamos chamar isso de 2A.
de modo que A também é positivo. Não é muito difícil, e eu gostaria que você tentasse se convencer disso, ver que A tem que ser necessariamente maior do que C, para a geometria da elipse. Bom, com base nisso, vamos agora tentar chegar na expressão para a equação da elipse. Então, aqui temos. Essa quantidade representa a distância do ponto de coordenadas x, y até o foco F1. Veja, o foco F1 tem coordenadas menos c, 0. Então, essa aqui é a distância do ponto até o foco F1. Esta quantidade aqui é a distância do ponto de coordenadas x, y até o foco F2. A soma das duas, como eu estou colocando aqui, ela é 2A. Bom, agora o que fazemos? Tá? Nós podemos pegar agora, isso eu vou deixar para você fazer, tá? Como que a gente vai chegar na equação da elipse? Primeiro, vamos pegar essa expressão, essa raiz quadrada aqui, e levar para o outro lado, para o lado direito disso. No resultado, tome os dois lados ao quadrado. Tá? Eleve os dois lados ao quadrado. No resultado, você vai ver que alguns termos vão se cancelar. Estão presentes dos dois lados da igualdade. Cancele esses termos, tente simplificar um pouco o resultado, jogando os termos que não estão dentro de uma raiz, porque vai aparecer, quando eu colocar esse termo do lado de cá e elevar ao quadrado, essa raiz vai continuar por causa do termo cruzado, quando eu elevo ao quadrado. Então, depois disso, após as simplificações, deixe a raiz de um lado e quem não estiver da raiz do outro lado. Nesse resultado, eleve tudo novamente ao quadrado e faça algumas simplificações. O resultado que você vai obter é este aqui, onde essa quantidade b ao quadrado foi definida como sendo A2 menos C2. Faça esse exercício. Tá? Você vai então chegar nesta que é a equação da elipse. Vamos agora colocar isso num gráfico, fazendo igual fizemos no caso da circunferência, ou seja, resolvendo essa equação para y em termos de x. Aqui temos a curva representando uma elipse descrita no plano xy. Aqui nós temos uma elipse, nesse caso específico, tá? Esta é a equação dela. Eu estou aqui, nesse exemplo, tomando como centro da elipse o ponto de coordenadas 4, 3. X igual a 4 e y igual a 3. Então, esta elipse é descrita por esta equação aqui. Vejam, como no caso da circunferência, se eu for resolver y em termos de x, eu vou ter dois resultados, duas funções diferentes que vêm das duas raízes possíveis quando eu tomo a raiz quadrada, quando tento resolver o problema em questão e expressar y em termos de x. Essas são as duas soluções possíveis. Tá? Então, em azul é esta função aqui de cima e em rosa esta outra função. Então, é análogo ao caso da circunferência, exceto que a curva é um pouquinho diferente. Mas e se eu usar coordenadas polares? O que vai acontecer? Em coordenadas polares, esta é a equação da elipse. Esta é a equação. Como você obtém isso? Bom, parta da equação da elipse em coordenadas cartesianas. x2 sobre A2 mais y2 sobre B2 igual a 1. Escreva que x é r cosseno θ e y é igual a r seno θ. Coloque nessa equação e tente expressar r em termos de θ. O resultado que você irá obter é esse aqui, onde essa quantidade E, que aqui está, essa quantidade E, chamada de excentricidade da elipse, ela é definida desta forma aqui. É fácil ver, tá, que E é uma quantidade que está entre 0 e 1, 0 inclusive, tá, e é claro que ela é menor, porque nós vimos, ou pelo menos eu pedi para vocês se convencerem disso, que A era maior que C. E C, eventualmente, pode ser 0. Quando que C é 0, é quando os dois focos eles se degeneram no centro da elipse. E nesse caso, quando os dois focos se degeneram no centro, a distância, então, que é constante, é a distância de um ponto até o centro. Ou seja, quando C
vai para zero e, portanto, E, nesse caso, E vai para zero, eu tenho o caso particular onde a elipse se degenera em uma circunferência. A quantidade aqui, veja, com A maior que B, claramente a gente pode ver aqui, né, essa relação que C entre 0 e 1. Vamos ver como fica isso em um gráfico dessa função aqui em coordenadas polares. Como que fica o gráfico? Nesse exemplo, nós temos duas elipses, o gráfico de duas elipses no plano com coordenadas r e θ. Para essas duas elipses, eu tomei o semi-eixo menor b como sendo igual a 1. E uma delas eu tomei como excentricidade igual a 0,4 e a outra a 0,8. A que tem excentricidade maior a 0,8 é o gráfico aqui em azul e com excentricidade 0,4 é o gráfico em rosa. Essa aqui é a expressão em questão delas. Vejam, acabei de falar que quando eu tenho a excentricidade igual a 0, a minha elipse se degenera em uma circunferência. E podemos agora lembrar que o gráfico de uma circunferência no plano com coordenadas polares, ele é uma reta horizontal constante, cujo valor é o raio da circunferência. Então vejam, quanto menor a excentricidade, mais a curva se aproxima dessa reta horizontal, onde 1 aqui seria o raio dela. O que está acontecendo? Eu tenho uma elipse, ela vai se degenerando a partir do momento que a excentricidade vai diminuindo até chegar em uma circunferência. Quanto maior a excentricidade, mais ela vai sendo espichada, no caso, ao longo do eixo x. Tá? Porque é assim que a gente tomou a geometria para chegar na equação que a gente tomou. Certo? Agora eu tenho um problema para vocês. Vamos lembrar que quando definimos as coordenadas polares, eu falei que nós poderíamos tomar o polo, né, como sendo qualquer ponto no plano. Por conveniência, nós escolhemos o polo como sendo a própria origem do meu sistema de coordenadas. A coisa simplificava os cálculos e ficava um pouco mais simples dessa forma. Mesmo assim, eu podia ainda escolher, nada me impedia de escolher o polo como sendo qualquer outro ponto do plano. Então, o que eu gostaria que vocês fizessem aqui nesse problema? Tá? Considerar a situação onde eu posso ter o meu sistema de coordenadas, o polo de cada um do meu sistema de coordenadas polares localizados, em um caso, em um dos focos, e no outro caso, em outro foco. Essa situação aqui. Tá? Então, para esse foco aqui, tá, eu vou ter a coordenada, eu vou estabelecer, tomando o foco F1, esse foco F1 aqui, vai ser o polo do meu sistema de coordenadas polar. Então, nesse sistema, vejam, aqui, as coordenadas polares desse ponto em relação a F1 são ρ1 e o ângulo φ1. Aqui, F2, isso vai ter uma outra coordenada, e isso é um outro problema. O outro sistema de coordenadas que eu vou pegar é aquele com o polo localizado em F2. Então, nesse caso, esse ponto aqui tem coordenadas polares em relação ao ponto F2, como sendo ρ2 e φ2. Tá? Então, o que eu quero que vocês tentem mostrar é que a equação dessa elipse, primeiro, nesse sistema de coordenadas, onde o polo do meu sistema de coordenadas polares está localizado em F1, é dada por esta expressão aqui. E, no caso do polo está localizado em F2, que a equação da elipse nesse sistema de coordenadas é esta aqui. Veja, compare com a equação que eu tinha quando o polo está localizado no centro. Essa situação de o polo está localizado no centro. Agora aqui eu tenho o polo localizado em F1, eu quero que vocês tentem mostrar que esta aqui é a equação da elipse. E quando o polo está localizado em F2, que esta aqui é a equação da elipse. Tentem fazer isso. Eu vou mais para frente fazer um vídeo onde eu vou mostrar a solução desse problema. Vou resolver esse problema explicitamente. Mas eu gostaria que antes vocês tentassem resolver esse problema por vocês mesmos. Bom,
Agora, depois de termos olhado a elipse, vamos passar para a hipérbole. A hipérbole consiste em uma pequena variação da elipse, da definição da elipse. Na elipse nós tomamos dois focos e consideramos a distância de um ponto, até cada um desses focos e consideramos que era a soma dessas duas distâncias que deveria ser uma constante. No caso da hipérbole, a diferença é que a sua definição leva em conta não a soma dessas duas distâncias como sendo constante, mas sim a diferença dessas duas distâncias. Então, aqui, como no caso que a gente vamos lá. Aqui eu tenho F1 e F2, os focos. C, o centro. Tem um ponto aqui. ρ1 é a distância desse ponto até o foco. ρ2 é a distância do ponto até o foco. A definição da hipérbole diz que o que é constante é a diferença dessas duas distâncias. ρ1 menos ρ2 ou ρ2 menos ρ1. Bom, você deve estar se perguntando, pensando talvez, que coisa estranha, aonde isso aí pode surgir? O que eu faço com isso? Um dia vocês vão estudar teoria da relatividade. E aí vocês vão ver que, no caso que eu tenho as coordenadas do meu problema, eu esteja trabalhando x e y. X é uma coordenada de natureza espacial e o seu y é uma coordenada de natureza temporal, aí vocês vão ver aonde aparece a hipérbole. A geometria hiperbólica é a geometria natural para descrever essa situação, onde você mistura em um mesmo espaço coordenadas de natureza espacial com coordenadas de natureza temporal. Mas isso é coisa que vocês vão estudar muito mais para frente. Por enquanto, vamos parar por aqui. O que nós vamos fazer agora é tentar fazer, como no caso da elipse, achar uma equação para a hipérbole. Vamos proceder de forma completamente análoga ao que fizemos com a elipse. Então, vamos assumir que o centro tem coordenadas 0, 0, a origem do meu sistema de coordenadas está no centro, e que a distância entre os dois focos é 2c, de modo que um dos focos está localizado em menos c, 0, e o outro foco em c, 0. E, enquanto na elipse era ρ1 mais ρ2, que deveria ser igual a 2a, agora, o que é 2a, é ρ1 menos ρ2, ou ρ2 menos ρ1. Essas duas possibilidades estão incluídas aqui nesse sinal positivo ou negativo. Então, ρ1 menos ρ2 pode ser mais ou menos 2a, e vamos assumir a como sendo uma quantidade sempre positiva. E, nesse caso, a gente pode ver, não é difícil, tente se convencer disso, que a tem que ser menor que c. Nessa situação, como eu faço para proceder para encontrar a equação da hipérbole? Exatamente igual ao caso da elipse. Se você conseguiu fazer para a elipse, você vai conseguir fazer também para a hipérbole. Então, tome agora, como a gente falou, a distância de um ponto até o foco F1. Essa aqui é a distância do ponto até o foco F2. A diferença entre elas sendo igual mais ou menos 2a. Eu estava aqui. Passe uma raiz, essa raiz, para o outro lado. Tome tudo ao quadrado. Cancele os termos que podem ser cancelados. No resultado, jogue tudo para um lado, deixe a raiz de um lado e o resto do outro. Nisso, eleve tudo novamente ao quadrado. O que você vai encontrar é esta expressão aqui. Vejam, é muito, muito parecido com a equação da elipse. A diferença é esse sinal negativo aqui. Tá? E o sinal negativo que vem por causa da definição da hipérbole. A quantidade B agora é definida dessa forma. Ela é C2 menos A2. Como eu falei, se você conseguiu fazer o caso da elipse, você vai conseguir fazer aqui também. Tente de novo. Tá? Bom, pergunta. Bom, primeiro uma observação. A elipse, tá? A elipse escrita, a equação dela, x2 sobre A2 mais y2 sobre B2 é igual a 1. Eu posso parametrizar essa elipse definindo x como sendo A cosseno θ
e y igual a b seno θ. Lembre, no caso da circunferência, x era r cosseno θ, y era r seno θ. Agora, eu tenho que trocar, porque a elipse não é uma circunferência, ela tem semi-eixos diferentes, então, tomar, no caso do x, a cosseno θ, y igual a b seno θ. Basta colocar essas expressões aqui, você vê que é facilmente, ao escrever isso, está garantido que o resultado é igual a 1. Então, nós podemos parametrizar a circunferência e podemos parametrizar a elipse. A pergunta, é possível parametrizar, fazer uma coisa análoga com uma hipérbole? Lisa responde, sim. Nós podemos fazer isso definindo as chamadas funções hiperbólicas. Lembra que eu falei que as funções trigonométricas podiam ser chamadas de funções circulares? Que elas estavam associadas, de uma certa forma, com uma circunferência, e a gente até viu como identificar elas no plano? No caso, agora, dessas funções hiperbólicas, que é o que eu vou definir agora, elas estão associadas com uma hipérbole. Vamos falar um pouco mais de detalhes disso aí. Vamos começar definindo as funções cosseno hiperbólico e seno hiperbólico. Elas são definidas a partir da função exponencial natural, né? É a função exponencial cuja base é o número de Euler, o 2,7, 18, 28, 18, 28. Então, o cosseno hiperbólico é definido por essa expressão aqui. Então, eu tomo a exponencial de um número φ, somo com a exponencial de menos φ e divido por 2. Esta é a definição da função cosseno hiperbólico de φ. A função seno hiperbólico de φ é definida não pela soma das duas, mas pela diferença. Ou seja, exponencial de φ menos a exponencial de menos φ sobre 2. Então, estas são as definições da função cosseno hiperbólico e seno hiperbólico. Quanto às demais, eu tenho outras. Assim como eu tenho seno e cosseno, depois eu tenho tangente, secante, cotangente e cossecante, eu tenho, para o caso do cosseno hiperbólico, do seno hiperbólico, nós temos a tangente hiperbólica, a cotangente hiperbólica, a secante hiperbólica e a cossecante hiperbólica, definidas de forma completamente análoga às suas versões circulares. Ou seja, são essas expressões que estão aqui. Tangente hiperbólica, seno hiperbólico sobre cosseno hiperbólico. Cotangente hiperbólica, é ao contrário, é cosseno hiperbólico sobre seno hiperbólico. Secante não é 1 sobre cosseno? Então, a secante hiperbólica é 1 sobre cosseno hiperbólico. E a cossecante hiperbólica é 1 sobre o seno hiperbólico. Falta de criatividade, né? Mas é isso, tá? Então, essas são as definições das funções hiperbólicas. E o gráfico delas? Vamos ver. Aqui nós temos o gráfico da função cosseno hiperbólico de x. Como que podemos chegar a uma ideia, a uma noção de que esse realmente é o gráfico? Como que você podia imaginar que esse seria o gráfico da função cosseno hiperbólico de x? Primeiro, lembre-se da definição. Cosseno hiperbólico de x é metade da exponencial de x com a soma da exponencial de x com exponencial de menos x. Exponencial de x mais exponencial de menos x dividido por 2. Portanto, é a soma das funções metade de exponencial de x mais a metade da exponencial de menos x. Portanto, se eu sei como é o gráfico de cada uma dessas exponenciais, eu consigo concluir como deve ser o gráfico do meu cosseno hiperbólico. E o gráfico dessas exponenciais eu conheço. O gráfico da exponencial de x é essa curva aqui tracejada. No caso aqui, não a exponencial, mas metade da exponencial. Então, é essa curva tracejada aqui. A exponencial de menos x é essa curva pontilhada. É essa curva pontilhada. Quem é o cosseno hiperbólico? A soma das duas. Vejam, por exemplo, aqui em torno do zero. Isso aqui é meio mais meio, deu 1. E cada vez que eu estou tendo aqui, eu vou somando a contribuição da curva tracejada com a curva pontilhada. Vejam que à medida que eu cresço, aumento o valor de x, a contribuição da pontilhada
em relação à tracejada diminui cada vez mais. E, portanto, o cosseno hiperbólico, ele se aproxima, a curva em azul, na soma das duas, se aproxima cada vez mais da minha curva tracejada, a exponencial de x. Por outro lado, para o lado negativo, quanto mais eu vou para o lado negativo, a contribuição da exponencial de x diminui. Então, a soma das duas, a contribuição da exponencial de x é cada vez menor. Então, quem é dominante aqui é a exponencial de menos x. Então, cada vez mais que eu vou para o lado negativo da reta, vejo que o cosseno hiperbólico se aproxima da exponencial de menos x. Então, vejam que a partir da ideia das duas, dá para ter uma boa noção de qual é a exponencial, ou como deve ser o gráfico como deve ser o gráfico do cosseno hiperbólico de x. Vamos ver o seno hiperbólico. Veja, o seno hiperbólico. A diferença em relação ao cosseno hiperbólico é que seno hiperbólico de x é metade da exponencial de x menos a metade da exponencial de menos x. Então, aqui, novamente, a tracejada é a exponencial de x, metade dela, e a pontilhada é menos metade da exponencial de menos x. O que eu fiz em relação ao desenho anterior, que aqui era a exponencial de menos x, eu fiz a reflexão dela ao longo do eixo horizontal, de modo a ter aqui, essa é o gráfico de menos metade da exponencial de menos x. Agora é somar a contribuição dessas duas, levando em conta, claro, que no caso negativo eu tenho o sinal negativo que eu tenho que descontar. Né? Tem que levar em conta, tem que levar em conta eles. Então, vejam aqui, tem uma contribuição aqui, meio, menos meio daqui, some as duas, zero. E assim por diante. Tá? E o mesmo efeito que acontece com o cosseno hiperbólico acontece aqui. A curva pontilhada, a contribuição dela vai diminuindo cada vez mais à medida que aumenta o x. Portanto, o seno hiperbólico comporta-se como se fosse praticamente uma exponencial de x para valores grandes de x. E, por outro lado, para o lado negativo, a contribuição da curva tracejada é cada vez menor e, portanto, o seno hiperbólico para valores negativos, à medida que eu vou indo cada vez mais para valores negativos, ele se comporta cada vez mais como a exponencial de menos x. Quanto às demais funções, agora é um exercício de você combinar esses dois gráficos e as definições das exponenciais. Tá? Não é muito difícil, mas já requer um pouco mais de imaginação. Eu vou deixar para vocês pensarem sobre isso, mas vou deixar aqui os gráficos como são para vocês poderem comparar com o que vocês podem estar imaginando. No caso da tangente hiperbólica, é esse o gráfico. Veja, não é muito difícil você ver o que acontece, porque você tem seno hiperbólico sobre cosseno hiperbólico. Né? Então, como os dois são somas de exponenciais dividido por 2, esquece o 2. A tangente hiperbólica vai ser a exponencial de x menos exponencial de menos x sobre exponencial de x mais exponencial de menos x. No numerador, quando eu vou crescendo x, à medida que eu aumento, onde eu tenho o seno hiperbólico, ele se comporta como se fosse a exponencial de x. No denominador, onde eu tenho o cosseno hiperbólico, para valores grandes de x, ele também se comporta como se fosse a exponencial de x. Exponencial sobre exponencial dá 1. É o que acontece. À medida que aumenta o valor de x, é para onde o valor para onde tende a função tangente hiperbólica. E para o caso dos valores negativos, a função cosseno hiperbólico se comporta como se fosse exponencial de menos x. E a cosseno hiperbólico como exponencial de menos x. E o seno hiperbólico como menos exponencial de menos x. Então, uma dividido pela outra vai dar menos 1. É o que está acontecendo aqui. Aí, de partir dessas, agora você tem que olhar como são as funções inversas. Sobre essas funções. E aí você vai conseguir concluir, espero, que o gráfico da cotangente hiperbólica deve ser este. Né? O gráfico da cossecante hiperbólica deve ser esse. E o gráfico da secante hiperbólica deve ser esse aí. Agora eu tenho um problema para vocês. E é um problema
que justifica o uso da denominação seno, cosseno e tangente hiperbólicos para essas funções que a gente acabou de definir. Eu quero que vocês mostrem essas 4 identidades que estão aí. Vejam, essas identidades são muito parecidas com as identidades das versões circulares dessa função. Por exemplo, a primeira, nós sabemos, essa primeira aqui, nós sabemos que na versão circular, cosseno ao quadrado mais o seno ao quadrado é 1. Agora aqui é o cosseno hiperbólico ao quadrado menos o seno hiperbólico ao quadrado que dá 1. Como que você prova isso? Simplesmente pegue a definição do cosseno hiperbólico em termos daquelas exponenciais, a definição do seno hiperbólico em termos das exponenciais. Coloque aqui, eleve ao quadrado, faça as contas, cancele o que tem que cancelar, o resultado vai dar igual a 1. Esta segunda identidade. No caso do cosseno, quando eu tenho o cosseno da soma ou diferença de 2 números, o que eu tenho do lado de cá, no caso do cosseno, você troca o sinal. Se aqui é mais e menos, no caso do cosseno, que eu tenho menos e mais. Na versão hiperbólica, se eu tenho mais e menos aqui, do outro lado eu tenho mais e menos aqui. Como que se prova isso? Usando novamente a definição. Pegue de um lado, coloque as expressões, as definições do outro lado da expressão e verifique que se trata de uma identidade. A terceira, seno hiperbólico, tá? Essa aqui. No caso do seno, eu tenho seno mais e menos, aqui eu tenho mais e menos. A versão hiperbólica é igual, é a mesma. Sinal positivo e negativo. Demonstração análoga de cima. E também, no caso, essa quarta identidade. No caso da versão circular, quando eu tenho a tangente e aqui eu tenho a soma e diferença, aqui eu tenho soma e diferença e no denominador que eu tenho menos e mais. No caso da versão circular, só a tangente. Aqui tem que ser menos e mais. No caso da versão hiperbólica, é mais e menos, tanto no numerador quanto no denominador. Tentem demonstrar isso, como eu falei, não é difícil, é apenas um exercício de manipulação algébrica com as definições destas funções. Da mesma forma que as funções trigonométricas estão associadas com uma circunferência unitária, nós vimos isso, as funções hiperbólicas que acabamos de definir também estão associadas com uma hipérbole. No caso, para exemplificar isso, eu vou usar uma hipérbole com A igual a B, que é igual a 1, nesse caso aqui. E esta é a hipérbole, e eu só estou tomando também aqui a descrição dela no primeiro quadrante, que é o que basta. Como naquele caso da circunferência, eu preciso destacar alguns pontos. Tá? Então, o primeiro ponto é o seguinte: se eu tenho aqui um ângulo, vou chamar isso de um ângulo, embora isso seja, no caso, um ângulo hiperbólico. Mas, enfim, você tem aqui uma reta, essa reta aqui faz um ângulo, tá, com o eixo x, e onde essa reta cruza a hipérbole, intercepta a hipérbole, é este ponto aqui. Esse é o nosso primeiro ponto que deve ser destacado. O outro ponto os outros dois, como no caso da nossa circunferência, ver as projeções desse ponto no eixo x, que é este, e no eixo y, que é este aqui. Próximo ponto a ser destacado. Pego aqui 1, x igual a 1. É nesse ponto que a hipérbole intercepta o eixo x quando eu tenho a igual a 1. Então, nesse caso, partindo desse ponto, tomo uma reta paralela a esta que eu tinha aqui e paralela ao eixo y. Aonde esta reta interceptar essa reta que eu tinha aqui, é mais um ponto meu que eu devo destacar. E desse ponto, eu vou ver a projeção dele no eixo y. Bom, agora é o seguinte: do ponto 1 que eu parti aqui até esse que eu tinha, traço uma reta. A partir desse ponto que eu defini aqui, traço uma paralela a essa que eu tinha aqui. Tá? De modo a determinar este ponto aqui, esse ponto em verde. E, partindo do ponto 1 aqui, uma reta paralela, de novo, a esta aqui, que é esta.
E aí, aqui, eu também destaco esse ponto. As funções seno hiperbólico, cosseno hiperbólico e tangente hiperbólica são associadas a uma hipérbole, estão associadas a uma hipérbole de uma forma muito parecida com o caso do seno, cosseno e tangente. É esse aqui, é assim que elas estão. Isso aqui é o cosseno hiperbólico, isto é o seno hiperbólico e aqui a tangente hiperbólica. Vejam, não é tão simples você chegar a essa conclusão como é no caso das funções circulares. Principalmente porque você não está ainda habituado, provavelmente não vai estar muito habituado a trabalhar com essa coisa, com o número negativo ali na frente, mas não muda muito, porque no fundo você vai usar o semelhança de triângulos e teorema de Pitágoras, porque você tem vários retângulos aí, né? Então o que você vai, triângulos retângulos. Então você tem vários triângulos retângulos que você vai relacionar um com o outro, é isso que você tem que fazer. E no caso das funções, a cotangente hiperbólica, a cossecante hiperbólica e a secante hiperbólica, elas estão associadas com essas quantidades aqui, essa distância. É a secante hiperbólica, dessa até aqui é a cossecante hiperbólica e a cotangente hiperbólica é esta distância toda aqui. Não é tão simples como no outro caso, mas dá para você determinar isso aí e chegar a essa conclusão. Não é tão assim importante você tentar concluir isso. Claro que se você fizer, ótimo. Mas não se preocupe tanto com isso, porque muitas vezes não é tão simples e tem outras coisas mais importantes para você estudar agora, para você tentar fazer nesse momento. Finalmente, vamos mostrar que, usando as funções hiperbólicas, nós temos uma parametrização da hipérbole. Aqui temos a equação da hipérbole. Tá? E vamos considerar em separado, e vamos ver já por quê, cada um desses ramos da hipérbole. Vamos considerar esse aqui. Para os x que pertencem a esse ramo da hipérbole, vamos escrevê-los como x igual a cosseno hiperbólico de φ mais y igual a b seno hiperbólico de φ. Quando eu colocar essa expressão aqui, de x aqui e de y aqui, o a cancela, a dividido por esse a, eles cancelam, esse b com esse b vai ser cancelado, eu vou ter cosseno hiperbólico ao quadrado menos seno hiperbólico ao quadrado, que é igual a 1. Beleza? Eu tenho uma parametrização da minha hipérbole. Mas essa parametrização, ela só vale para esse ramo. Por quê? Porque se você voltar atrás para ver, a função cosseno hiperbólico ela é sempre maior ou igual a 1. O gráfico do cosseno hiperbólico, você olha lá, a imagem da função cosseno hiperbólico são os números maiores ou iguais a 1. Portanto, ao escrever isso aqui, eu posso escrever x dessa forma, apenas para os valores de x positivos. Para os valores de x negativos, se eu quiser usar a função cosseno hiperbólico para eles, eu tenho que colocar um menos na frente. Claro que isso não representa um problema com a relação à questão da parametrização, porque de fato, na hora que eu levar ao quadrado, esse sinal negativo ao quadrado vira positivo, e de fato você vai ver que a soma de x² mais o y ao quadrado, dividido no caso A2 e B2, dá 1. Mas esses valores de x que estão ao longo desta curva aqui, eu preciso usar essa expressão aqui com sinal negativo para poder parametrizar essa curva. Bom, pessoal, é isso. Eu vou parar esse vídeo por aqui. Nós vamos começar depois, no próximo, nós vamos começar agora a falar no assunto realmente do cálculo e começar falando por limites. Esse será o assunto do nosso próximo vídeo. Valeu!